Demolidor Renascido, ou Daredevil Born Again, está chegando no Disney Plus, trazendo de volta todo o enredo que nós tivemos com todos os personagens da Marvel que foram adaptados nas séries da Netflix desde 2015. Então a gente vai começar uma sériezinha aqui no canal, uma sériezinha que muita gente já estava pedindo faz tempo, sobre resumos de todas as temporadas das séries de Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro, Luke Cage e Justiceiro que aconteceram na Netflix, para vocês que não assistiram ou não lembram, para que nada fique perdido quando essas séries retornarem agora dentro do Disney Plus. I saw the devil. So yes, Matthew. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, vamos começar uma sériezinha aqui no canal de resumos das séries da Netflix, mas como Demolidor Renascido está chegando em março, a gente vai focar primeiro no Demolidor. Então eu vou fazer resumos das 3 temporadas que tem do personagem na Netflix, também fazer resumo da série do Justiceiro, que tem 2 temporadas lá, que também vai estar nessa série, e também fazer resumos das participações do Demolidor e do Rei do Crime dentro do universo cinematográfico da Marvel, porque essas participações também já aconteceram e serão bem importantes. Então fiquem de olho, já ativem o sininho das notificações, porque vai ter muito vídeo até o lançamento da série em março. Bom, primeiro de tudo, a gente começa a série do Demolidor em 2015, e essa série, acreditem ou não, ela tem diversas referências que mostram que ela se passa no mesmo universo da Marvel. Então, no primeiro episódio da série, quando o Matt e o Fog Nelson estão buscando um escritório para eles começarem a agência de advocacia deles, a mulher fala, ó, esse prédio aqui ele foi pouco atingido pelo incidente que aconteceu em Nova York, e por isso o preço dele não tá bom, né? Vocês podem pegar porque o incidente aconteceu aqui perto, mas não atingiu tanto o prédio. Aí o Matt fala, vocês estão chamando de incidente agora? É assim que estão falando do que aconteceu? E ela fala, é melhor do que morte caindo do céu. Morte caindo do céu são os Chitauri invadindo a Terra em Vingadores. Outras referências ao longo da temporada mostram isso com fotos até. Chega um momento lá pro final, episódio 9, 10, são 13 episódios na primeira temporada, que o Ben Urich entra na casa dele, pega um quadro das matérias que ele publicou no boletim, e um dos quadros que ele pega, o que ele mais segura e o que tem mais foco, é de uma capa do boletim falando da Batalha de Nova York com um Chitauri caído no meio da cidade. Então eles mostram aquela nave Chitauri que o Hulk derrubou, uma outra que o Homem de Ferro atacou e tudo mais, caída no meio da cidade. Então sim, eles se passam no mesmo universo desde sempre, eles sempre brincaram muito com isso. Personagens da Marvel jamais poderiam aparecer dentro do universo Disney, mas eles podem fazer citações sem usar de fato os nomes também, né? Tem um momento dessa primeira temporada que o Wilson Fisk e os capanga dele estão conversando, e um deles fala, vocês não conseguem cuidar de um mascarado? Se ele tivesse uma armadura de ferro ou um martelo mágico, tudo bem. Chega um momento até que o Fog cita o Capitão América, né? Ele fala, eu falar que eu sou o Capitão América não me torna um santo. Então eles não citam Tony Stark de fato, não citam Steve Rogers, o Thor, nem nada do tipo, mas eles falam destes personagens como se eles existissem nesse universo, mostrando inclusive fotografias da Batalha de Nova York. Além disso, só pra gente já encerrar essa parte dessas referências aí, tem um âncora que está falando sobre os acontecimentos de Hell's Kitchen, né? Sobre toda essa manipulação do mascarado ter aparecido, que é o Demolidor, o Wilson Fisk, que é uma pessoa que ninguém conhecia e do nada chega pra se tornar um dos nomes mais falados de Nova York, né? E o âncora que está dando uma dessas notícias, ele aparece 2 vezes na primeira temporada, é o mesmo âncora que aparece no final de Homem-Aranha Longe de Casa, falando sobre o Homem-Aranha ter sido desmascarado, né? Então é bem legal porque a gente vê que o núcleo urbano da Marvel, do Homem-Aranha e do Demolidor, sempre se conversou, e é um personagem aqui em comum que já aparece nas produções dos 2 personagens há um bom tempo. Inclusive também os negócios do Fisk se baseiam nas destruições que os heróis e suas batalhas causam. Em uma conversa, um deles fala o seguinte: heróis e suas consequências aumentam nossa margem de lucro, porque depois da destruição de Nova York, quem atuou na reconstrução disso, uma das pessoas que lucrou com a reconstrução de Nova York foi o Wilson Fisk e os seus negócios. Então é bem legal a gente ver como essas coisas se conversam, também uma trama parecida com a trama do primeiro filme do Homem-Aranha na Marvel. Bom, uma outra coisa já estabelecida desde o começo
de Demolidor da primeira temporada é o demônio que vive dentro dos garotos Murdock. Então o Matt Murdock, ele era criancinha, perdeu a visão aos 9 anos, o pai dele era um lutador de boxe. E no primeiro episódio, ele já tá na igreja se confessando, já adulto, o pai dele já falecido e tudo mais. E ele chega a citar uma coisa que a avó dele falava, né? Que ninguém é páreo para os demônios dos garotos Murdock. Então é uma força que vem de dentro, que obriga eles, ou instiga eles, a cruzarem uma linha que o Matt se esforça muito para não cruzar. Uma força interna dos Murdock que faz com que eles percam todos os outros sentidos e vejam apenas o inimigo e a violência à sua frente. Se o Matt sucumbir a essa força, ele acaba matando uma pessoa. E por isso que ele, sendo o bom católico que ele sempre foi, ele constantemente vai se confessar, lutando para que essa força não tome lugar, não tome vaga no momento em que ele está enfrentando seus inimigos. Inclusive ele chega a citar que o pai dele, quando entrava nessa transe violenta, nenhum adversário dele das lutas de boxe era páreo pra ele, né? Então a gente já vê desde o começo que assim, o Matt tem um voto de não matar, mas ele briga com isso constantemente. Não é algo que ele faz fácil, ele perde a paciência, ele deixa se entregar pela raiva assim em diversos momentos e ele chega a quase cruzar essa linha na primeira temporada. Eu digo quase porque na luta contra o Nobu, que é um ninja aí, um dos parceiros do Wilson Fisk, o Matt tava lá perdendo do Nobu e ele acaba queimando uma lamparina. Essa lamparina acaba botando fogo no Nobu e o Nobu morre queimado. Ele voltaria no futuro, a gente fala disso nos vídeos das outras temporadas. Mas nesse momento o Matt estava enfrentando um cara e esse cara acabou morto e ele vivo. Na minha visão daquela cena, ele queria apenas apagar a luz ali pra poder usar mais da sua vantagem de não enxergar, enfrentando um adversário que estava sendo duro para ele, né? Só que o Nobu acabou morrendo e aí paciência, consequências da batalha. Inclusive esse é um conflito que o Matt entra várias vezes, né? Tem um certo momento que ele tá conversando com outro dos capangas do Fisk e o cara fala, nossa, por que você me salvou, não sei o que. Aí ele se eu não precisasse de você, a gente não estaria tendo essa conversa. Aí o cara fala pra ele, então você não mata as pessoas, mas deixa elas morrerem. Que é basicamente o que aconteceu com o Nobu aqui. E o Matt fica meio sem resposta, porque de novo, ele está lutando com esse conflito e ele está lutando pra entender essa linha, né? Ele deixar alguém morrer é a mesma coisa que ele matar alguém, né? Então ele vai brincando, a série vai brincando com isso e o Matt vai enfrentando esse conflito desde o começo. E na minha visão, essa situação com o Nobu, independente dele voltar depois ou não, ainda não se encaixa no Matt com as próprias mãos tendo matado uma pessoa, e por isso que esse conflito segue internamente com o personagem. E a presença do Rei do Crime. O Rei do Crime é visto em flashbacks da série do Gavião Arqueiro, a gente vai falar disso depois, como alguém que já está em Nova York trabalhando há um bom tempo, se a gente considerar que o flashback que ele aparece é da Batalha de Nova York. Batalha de Nova York que se passa em 2012, nesse mesmo universo, e a série do Demolidor se passa em 2015, então ele já estaria aí há uns 3 anos fazendo os negócios dele. Ele é alguém no começo de Demolidor que ninguém nunca ouviu falar, mas ele chega na cidade comprando dívidas de agiotas. Então, ou seja, um agiota tem 500 pessoas que devem pra ele. O Wilson Fisk chegou lá e comprou a cartela de dívida. Então o agiota já não, ninguém mais deve pra esse agiota, mas todo mundo deve para o Wilson Fisk. Ele não vai cobrar essas pessoas, a boa parte delas, no dinheiro, porque ele não precisa. Mas ele pega as pessoas que têm cargos estratégicos e que devem para ele agora que ele comprou essas cartelas, e ele usa essas pessoas para conseguir aos poucos ir tomando o poder da cidade. No final da primeira temporada, ele já tem muitos policiais na cartela de pagamento dele, juízes, um político, ele tem pessoas em todos os lugares e por isso que ele é costa quente, ele pode fazer o que ele quiser, jornalista, tudo mais, todo mundo tá recebendo um dinheirinho bom do Wilson Fisk para protegê-lo, e isso vai tornando a luta do Matt Murdock mais difícil. E o interessante é que esses dois personagens têm muito em comum, ambos usam o argumento de estou fazendo isso para deixar a minha cidade melhor, para fazer o que eles fazem de melhor, que é dar porrada, né, que é sair na mão. O Wilson Fisk mata sem problema nenhum. Ele realmente usa esse argumento como desculpa. Eu quero matar todo mundo. O argumento que eu vou usar como desculpa para isso não parecer tão ruim é que eu estou fazendo isso pelo bem de Hell's Kitchen. Isso é o que o Wilson Fisk usa. O Matt Murdock é o contrário. Eu quero bater nas pessoas, ele até fala uma hora, eu não quero parar, é um instinto que ele tem ali. Mas eu vou fazer isso pelo bem de Hell's Kitchen. Ele realmente tem isso na cabeça e é aí que tá a diferença do herói e do vilão. Mas o conflito deles é um conflito também bem parecido. Tanto que no último episódio
dessa primeira temporada, o Wilson Fisk cita a passagem da Bíblia do bom samaritano, tentando se encontrar, tipo, quem sou eu nessa história do bom samaritano? O bom samaritano que parou para ajudar uma pessoa que tinha apanhado na rua e tinha sido roubada. E no final, o Wilson Fisk fala que ele é a pessoa que bateu no cara, que roubou o cara e que foi embora. Ele é a pessoa que vai tomar tudo na base da força e não tá nem aí pros outros. Então, no final da primeira temporada, o Wilson Fisk aceita esse lado monstruoso dele sem precisar justificar nada. Means that I'm not the Samaritan. That I'm not the priest. Or the Levite. That I am the ill intent. E aí, chegando pro final da primeira temporada, com alguns personagens que a gente já tinha aprendido a gostar mortos, daqui a pouco eu falo disso também, não são personagens centrais da trama, mas são personagens interessantes e importantes. O Wilson Fisk é desmascarado publicamente, né? Então a parte da mídia que não era comprada por ele descobre tudo que ele fez. A parte da polícia, que não é só de Nova York, Estados Unidos no geral, assim, descobre o que ele fez. Ele é desmascarado e ele é preso. Mas enquanto ele estava sendo levado para o lugar onde ele seria encarcerado, os homens dele interceptam o comboio ali e salvam ele, soltam ele. E aí ele estava indo encontrar a Vanessa, a esposa dele. Ele tinha acabado de pedir ela, inclusive, em casamento. Ele tá sendo, antes dele ser preso, ele pede ela em casamento, né? E aí ele já tinha preparado um helicóptero para eles dois fugirem juntos, para ele recomeçar e depois voltar para Nova York. Essa era a intenção dele. Só que no meio do caminho, já com ele escapando da polícia, ele é pego pelo Demolidor. Ele apanha muito do Matt, eles têm a luta final da temporada ali, e ele acaba agora sim de fato sendo preso. Então o Wilson Fisk termina a primeira temporada na cadeia e o Matt Murdock termina a primeira temporada voltando a fazer o que ele faz de melhor, que é tentar tornar Hell's Kitchen um lugar mais seguro. Então, neste ponto, ele não tem mais um alvo específico, que era o Wilson Fisk, que passou durante toda a temporada sendo esse grande vilão. Ele tá combatendo pessoas, criminosos normais aí, que estão tocando terror em Hell's Kitchen. Então, a primeira temporada termina dessa forma, com o Wilson Fisk preso, e a segunda temporada vai começar com o Matt fazendo esses trabalhos de vigilante aí, que ele faz sem ter um grande inimigo à vista. Uma outra coisa pra gente falar nesse vídeo aqui são dos outros personagens. Alguns deles vão sim retornar na série da Marvel, outros ainda não foi confirmado e outros não retornarão. No caso dos que não vão retornar, nós temos o jornalista Ben Urich, que é o jornalista que ajuda eles a desmascarar o Wilson Fisk, um jornalista experiente que cobriu a Batalha de Nova York e muitos outros casos polêmicos que assolaram os Estados Unidos. Jornalista do Boletim que acaba sendo morto por Wilson Fisk lá pro episódio 9, 10, alguma coisa assim. A série da Marvel vai ter uma personagem que, segundo rumores ainda não confirmados, tem o sobrenome Urich, e pela idade ela poderia ser filha do Ben Urich. Só que assim, essa série do Demolidor não iria seguir os acontecimentos da Netflix, só que depois eles passaram por refilmagens, eles fizeram os roteiros do zero, e aí eles decidiram pegar tudo que aconteceu lá e tornar canônico para continuar essa série em Daredevil Born Again, que agora vai servir como uma quarta temporada da série da Netflix. E aí que está o problema, porque quando o Ben Urich morre, no velório dele, a esposa dele, falando com a Karen Page, fala: nós nunca tivemos filhos, porque ele trabalhava muito, nunca tivemos tempo, mas se ele tivesse uma filha, gostaria que fosse igual a você. Ela fala pra Karen, porque a Karen também é tipo, ela tem essa veia jornalística, de querer desmascarar as pessoas, de não aceitar propina, de buscar a verdade acima de dinheiro e tudo mais, né? Então, a esposa dele fala que nós não tivemos filhos. Tem até uma criancinha ali que, se eles não falassem nada desse diálogo, poderia ser essa menina, né? Mas aí é um retcon até simples de se fazer. Eles podem dar uma trabalhada, ele teve um filho fora do casamento, alguma coisa assim. A menina assumiu o nome dele depois que ele morreu, porque ela era filha dele de fora do casamento, né? Uma filha bastarda que queria isso. Dá uma complicada porque a história de amor do Ben Urich era muito forte aqui na primeira temporada, mas é algo que eles podem contornar. A gente nem sabe ainda se essa menina vai ter essa relação de pai e filho com o Ben Urich, mas talvez tenha, ela é jornalista também, vai meio que assumir esse arco dele. Fog Nelson e Karen Page estão confirmados, já tem até foto dos dois aí, fotos que foram lançadas da série já mostrando o retorno dos dois. Nós temos o Stick, que não vai voltar, que é o mestre do Matt Murdock, que morre em uma das temporadas, ele não morre nessa primeira temporada, até mais no futuro das produções da Netflix, o Stick acaba sendo uma das vítimas. Nós temos a Vanessa Fisk, que vai voltar, ia ser outra atriz, eles haviam anunciado também antes de passar por essa reformulação, mas depois que eles decidiram manter a história da Netflix como canônica na Marvel, eles trouxeram de volta também a atriz que faz a Vanessa nas séries da Netflix. Então basicamente, o Charlie Cox e o Vincent D'Onofrio trouxeram todo mundo de volta.
o Fogg provavelmente seria outra pessoa, a Karen seria outra pessoa, a Vanessa seria outra pessoa, porque já havia sido anunciado o nome da outra atriz, só que aí depois mudou tudo e eles trouxeram todo mundo da Netflix de volta. Nós temos ainda a Claire Temple. A Claire Temple, ela é interpretada pela Rosario Dawson, que faz a Ahsoka no universo Star Wars, é uma atriz que já está dentro da Disney, só que o retorno dela nessa série não foi confirmado ainda. A Ahsoka está sendo gravada, né, as gravações de Ahsoka muito provavelmente, da segunda temporada, muito provavelmente colidiram em certa forma com as gravações de Daredevil Born Again, talvez, né? Então não dá pra saber se a Claire vai voltar. A Claire é uma personagem muito importante porque ela aparece em todas as séries deste universo da Netflix, dos Defensores aí. Ela aparece em Jessica Jones, se eu não me engano. Acho que sim, não tenho certeza absoluta, mas aparece. Ela aparece em Luke Cage com um papel bem importante. Ela aparece em Punho de Ferro. Então ela tá por ali servindo como ligação desses personagens antes deles todos terem se encontrado em Defensores. Só que o retorno dela ainda não foi confirmado. E um outro ponto importante para finalizar o vídeo é que nós temos na primeira temporada de Demolidor da Netflix, a de 2015, uma referência a Elektra. Em um flashback, quando o Fogg tá lembrando dos tempos dele e do Matt na faculdade, eles estão tendo uma conversa e o Fogg vira pro Matt e fala: vai falar que você não entrou naquela aula de espanhol só pra ficar mais perto daquela garota grega que você gostava. E aí ele pergunta dela pro Matt e o Matt fala que o relacionamento deles não deu certo. Depois, no futuro dessas séries, a Elektra retornou como um amor dos tempos passados do Matt Murdock, mas a primeira citação a ela foi nesse momento. A atriz da Elektra a gente não sabe também se será trazida de volta da Netflix para a Marvel, mas isso é coisa pra gente falar em outro vídeo. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque o próximo vídeo que vai sair é da segunda temporada da série Demolidor da Netflix, depois de Defensores, depois de Justiceiro, depois da terceira temporada de Demolidor, a segunda temporada de Justiceiro, e aí vamos fazer um vídeo para falar de todas as participações, tanto do Demolidor quanto do Rei do Crime nas produções do UCM. O Rei do Crime aparece em Echo e Hawkeye, Gavião Arqueiro, e o Matt Murdock aparece em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e em She-Hulk. Então é isso, pessoal. Fiquem de olho nessa sériezinha que até lançar a série vai estar tudo prontinho por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.